Isso aí, coisa boa. Segunda parte. Verso 9. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as portas e o seu muro, e a cidade estava situada em quadrado, seu comprimento era como a sua largura, comprimento como a largura, né? Mediu a cidade com até 12.000 estádios, seu comprimento, largura e altura eram iguais, era um cubo, ele viu um cubo, né? Altura, largura, comprimento iguais, é um cubo isso aqui. Eu vou pular aqui, amados, porque o verso de número 17 até o 20, porque vai falar de um bocado de pedras, isso é simbólico, é representativo, tá? Só quer expressar que de fato são coisas especiais, são coisas distintas, são coisas únicas, tá certo? Esses elementos, mas a gente não pode tomar isso como literal. Penso eu, né? Penso eu, tô colocando esse penso eu aqui, se chegar no céu e for literal, você vai falar, ô André, tu ensinou errado. Vamos lá, irmão. Isso aqui não define muita coisa, né? Verso 21. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. Eu quero destacar mais para frente aqui há uma cidade inclusive. Há uma cidade e há uma praça. E nela não vi templo. Destaca esse negócio. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Olha só, irmão, a adoração se dá em Cristo. A gente que não entende isso aqui, a gente acha que a adoração se dá em lugares específicos, dias específicos e ambientes específicos, com a liturgia específica, com a fumaça específica, com a luz específica, com o som específico, com o pregador específico. Não, a adoração, Jesus já ensinou esse trem aí, irmãos. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, para a mulher samaritana. Onde é, Senhor? Na Batista ou na Assembleia? Na Universal ou na Metodista? Na Presbiteriana ou na Anglicana? Onde é, Senhor? Porque os nossos pais dizem que são aqui, ó. Né? Na congregação cristã. Mas os judeus estão dizendo que é na Assembleia. Onde é, Senhor? Aí o Jesus responde, nenhuma nem outra, minha filha. Porque Deus é espírito e procura os quais que adorem em espírito e verdade. Em espírito e verdade. Pode ser nesses lugares? Pode ser, mas não só. E a adoração não se diz respeito a um tempo litúrgico ou ritos e rituais que a gente tem nas nossas igrejas são diferentes. Tá certo? Coisas que não contribuem em nada. Aliás, às vezes até atrapalha uma liberdade, uma expressão voluntária. Porque a gente parece que só vai se for daquele jeito. Se alguém vai falar uma língua estranha numa batista regular, pra você ver. Vai deixar de falar língua estranha numa assembleia, pra você ver. Vai bater palma numa presbiteriana, pra você ver. Não, acho que palma não, né? Palma tá de boa, né? Vai assim, trazer um ensino, uma coisa didática, pedagógica numa igreja neopentecostal, pra você ver. Então, não há uma liberdade, irmãos. Não há expressão. A gente sempre quer fazer com que as pessoas sejam tudo igualzinha, né? E a gente vê aqui que a liberdade está em Cristo. Nós adoramos o Cordeiro. Lembra que Jesus pregou uma mensagem dura. Foi dura. Os pregadores acham que tem mensagem dura aí, cajado, é nada. Jesus trouxe uma mensagem que disse assim, se vocês não comerem da minha carne, vocês vão tudo perecer. Nossa! Não, esse homem aqui prega coisa dura demais. Deixaram, foram 7.000 mais ou menos que me lembro aqui. Uns 7.000, assim. De uma lapada só. Luan, é lapada que fala aí, né? De uma lapada só, varão. Na Bahia, uma lapada? Uma lapada só assim, ó. Foi logo uns 7.000. Aí sobrou 12.
Jesus assim falou, bom, 12. Se vocês quiserem ir, pode ir também. Aí Pedro, ele olhou para Jesus e disse, Senhor, não, para onde irei eu? Só tu tens a palavra de vida eterna. Foi isso que ele falou, amados? Quantos concordam que foi isso que ele falou? Levanta a mãozinha assim, ó. Isso. Pegadinha do professor. Não é professor malandro não, tá? É pegadinha. Não tá escrito isso, não? Tá vendo como a gente... tá vendo como a gente induz, né? Vocês? João capítulo 6, verso 68. 6,68. Olha, a pergunta que eu fiz é o que eu ouço nas igrejas. E a gente, às vezes, vai no... Né? A gente ouviu e tá concordando com aquilo que a gente ouviu. Pedro não disse para onde irei eu. Ele disse para quem irei eu. Só tu, Jesus, tem as palavras de vida eterna. Não era para onde. Onde? Tanto faz. Jesus já tinha ensinado. Onde? Não importa. Para quem irei eu? É nele. Para quem? Quem é que tem? Só tu tens. É em Jesus. É em Cristo, amados. A adoração se dá em Cristo, por Cristo e para Cristo. É nele, nas casas, nas praças, também nos templos. Mas é nele que se dá a adoração, a vida está em Cristo. Né? Ele é a fonte da nossa, o estímulo para nós adorarmos. Tá certo? Não são lugares, não são dias especiais. Tudo acabou. E aqui isso é concluído. Ele, verso 22, né? Ele é o próprio templo. Jesus é o templo. Verso 23. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ô Gerson, foi você que me perguntou esses dias aí em off, né? Nos bastidores, a respeito lá, é o outro curso, né? Que eu falei lá do sol e tal, né? É que a gente faz outro curso também aí, acho que é o de quarta-feira, Varão? É de quarta-feira, né? A gente tem outro curso aí para os irmãos que não sabem, né? Alguns participam. E aí eu falei sobre isso, trouxe Gênesis, que Gênesis só no quarto dia mostra que o sol foi criado. Mas que luz era aquela que no primeiro versículo diz, né? E haja luz e houve luz. Mas o sol só foi criado 3 dias depois. Que luz era essa? Então parece que a minha explicação está até batendo aqui, né, Jéssica? Com esse texto aqui, ó. A glória de Deus é que alumia, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A impressão que se dá, alguns pensam, é que existe de fato uma cidade, porque ela tem portas. Tem porta, alguém entra e alguém sai, não é? Uma coisa até óbvia, né? Então alguns pensam que de fato haverá essa cidade, um espaço mesmo, eu digo, não é que haverá assim tudo uma mesma coisa, que dá para entender aqui na visão de alguns comentaristas, tá? Que haverá de fato lá um local, né? Onde especificamente os reis da terra, os povos trarão de alguma maneira honras a Deus. É claro, amados, quando a gente vai falar de eternidade, fica muito difícil a gente detalhar o que a gente vai fazer lá, como que vai ser, terão atividades, não terão, isso é muito difícil, a gente não tem como precisar essas coisas. Mas o que dá a entender aqui é que haverá uma espécie de fato de uma criação, né? Onde haverá uma certa ordem e haverá uma convivência, né? Com um propósito de adoração a Deus e que terá outras atividades, mas que tudo é dentro de um propósito perfeito, porque nós estamos falando aqui de uma recriação que foi prejudicada pelo pecado. E como eu disse, Deus não tem plano B. O projeto de Deus é o mesmo, tá certo? O homem não frustra os planos de Deus. E o que Deus intencionou criar, ele vai levar isso a cabo. O homem não consegue frustrar os planos de Deus. Não foi a incapacidade de Adão, não foi a desobediência e a idolatria de Israel, não é a negligência e a omissão e a incapacidade da igreja na história que vão frustrar os planos de Deus. Eu não tenho condição de fazer isso. Irmãos, nós tentamos todos os dias frustrar os planos de Deus.
A igreja vem tentando 2000 anos acabar com esse negócio de reino de Deus e de igreja. E a gente não consegue. Nós não conseguimos, a gente não vence Deus. Faz 2000 anos que a igreja tem tentado frustrar os planos de Deus e não consegue. Capítulo 22. E mostrou-me um rio puro, da água da vida, claro como em cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça e de uma outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus alumia e reinarão para todo sempre. Há uma praça, há um lugar de convivência, há uma árvore da vida que dá fruto para os 12 meses do ano. Isso tudo é figurado, não haverá dia, não haverá mês, não haverá ano. Tudo é para que a gente entenda, tá certo? Que haverá de fato, irmãos, olha, nem na eternidade nós seremos autossuficientes. Eu tenho vida eterna, aqui não há possibilidade de morte, aqui eu vivo para todo sempre. Sem Deus, não. Porque o texto está aqui querendo nos ensinar que nós sempre seremos dependentes de Deus. Não há um ser, não haverá um ser em toda a história que será independente de Deus. Deus sempre será a fonte da possibilidade da existência de qualquer pessoa ou de qualquer coisa. Então é Deus ainda, tá certo? Continuará, ainda não, continuará sendo o provedor, o sustentador, o originador da nossa vida. Olha só, irmãos. Por que o Adão é expulso lá depois de pecar do paraíso? Por que ele não tem mais acesso à árvore da vida? Porque se aquela árvore da vida, que era a providência de Deus para que o homem não morresse, se Adão mesmo depois de pecar tivesse acesso, seria uma maldição enorme. E olha só, fala, mas se Adão não tivesse pecado, não haveria morte? Não haveria. Mas ele seria eterno? Sem Deus, não, nunca. Porque a árvore da vida lá em Gênesis, ela tinha a finalidade de dar a possibilidade desse homem viver. Mas olha só, o homem não é autossuficiente. Ele sempre depende de algo que vem de Deus. E aqui da mesma forma, Deus será o nosso sustentador para todo sempre. Ele é o único que é o autossuficiente e ele é a fonte da vida, irmãos. Ele é a fonte. Ele jorra a vida, ele brota a vida. Tá certo? Nós não. Mesmo no estado de perfeição, nós ainda continuaremos dependendo de Deus. E disse-me estas palavras, verso 6. São fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho sem demora, que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido, visto, prostrei-me aos seus pés do anjo para prostrar e para adorar. De novo, João, não aprendeu lá atrás? Não, rapaz, não deve fazer isso? Mas vamos lá. A gente insiste em fazer esses negócios. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu só conservo teu e teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, a natureza, quem tem, segue nela, porque cada um responde na natureza que tem, né? Então, nos últimos tempos, a gente vai mostrando quem é e quem não é. Quem é justo vai continuar fazendo justiça. Quem é santo vai continuar continuar vivendo a santidade e, ao contrário, também é verdadeiro. Verso 12. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, aparece de novo, ó, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, que é acrescentado aqui, né? O primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, o direito que nós temos de alguma coisa veio pelo sangue de Jesus, que é a moeda usada por Deus para pagar, para comprar, para resgatar a cada um de nós. Nós não pagamos preço coisa nenhuma. Jesus é que pagou o preço, quitou a dívida que estava contra nós, ele quitou, ele pagou, ele disse, tetelestai, está consumado, está pago, está quitado, não, tá certo? Não tem dívida nenhuma, eu e Deus,
Porque o sangue de Cristo foi quem pagou, é a moeda para nos resgatar. A gente não paga preço coisa nenhuma, irmão. Não tem condição de contribuir em nada. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem. Há mais uma ratificação aqui de que não entrarão no céu, né? Os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Assim seja. Amados, espero que a leitura desse livro, o estudo dessa matéria, tenha nos estimulado mais, tenha, né, aqueles que fizeram toda a matéria aí, 8 aulas, se não me falha a memória hoje, né? 2 meses estivemos aqui falando sobre escatologia e o livro de Apocalipse. Espero que isso só tenha trazido para nós o senso de responsabilidade que nós temos, tá certo? Diante dessa palavra, diante do Evangelho, diante de Deus. Nos traga conforto no coração, sabendo que Deus é quem está no controle da história da humanidade. Espero que isso nos estimule mais e mais para que a gente possa cada vez mais nutrir uma comunhão com Deus e falar do Evangelho para as pessoas, para que elas também participem, né, dessa salvação em Cristo. Espero que isso nos estimule mais e mais para que a gente conheça mais a palavra e estude mais, tá bom? Tá acabando o nosso tempo. Deus abençoe vocês todos. A gente continua no Zap lá, se tiver mais alguma pergunta, alguma questão, o Zapzinho lá tá para isso. Novamente, Luan, Fábio, bem-vindos. Vamos agora ingressar, mergulhar de cabeça. Helenuce, Francisco, Gerson e Joselma, Deus abençoe vocês. Uma excelente noite para vocês. Sexta-feira que vem a gente começa outra matéria e eu comunico lá, tá bom? Ótimo final de semana. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amados. Até a próxima aula aí, viu? Fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe vocês. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.